Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os advogados do amanhã. Bem, a tecnologia é essencial para o advogado e para fazer essa reflexão a gente sempre precisa parar para pensar sobre a revolução industrial, sobre as revoluções que vêm acontecendo no nosso mundo. É muito interessante a gente observar como as coisas eram feitas antes de forma artesanal. Eu, aliás, odeio quando as pessoas falam sobre direito artesanal, porque remete o artesanal a uma era pré-industrial, a uma era em que as pessoas inventaram máquinas que conseguiram fazer com que os esforços humanos fossem potencializados. É simples assim. Ao invés de ter 30, 40 pessoas para carregar um negócio, tinha uma máquina que faria aquilo pelas pessoas e que usaria daí o vapor. E depois a eletricidade, depois outras formas de energia foram sendo implementadas. Mas desde 1800 havia um foco muito grande no esforço braçal do ser humano. E era esse o esforço em que a maioria das máquinas se concentrava em resolver. Até que, com a invenção do computador, tudo mudou. E a partir de então, há um esforço deliberado no sentido de fazer com que esforços humanos relacionados ao raciocínio sejam a cada dia mais computadorizados. O computador faz com que as capacidades humanas, que antes eram reproduzidas por máquinas apenas do sentido braçal, passassem a ser, portanto, reproduzidas sob os aspectos comportamentais e relacionais e intelectuais, fazendo com que o computador conseguisse pensar como seres humanos. Daí, inicialmente, para fazer coisas muito objetivas, tais como cálculos, que eram, por exemplo, possíveis através desses cálculos, se fazer o homem pousar na Lua ou outros feitos, né, da humanidade. Mas é impossível a gente fechar os olhos para o fato de que pensamentos extremamente complexos dos seres humanos podem sim ser reproduzidos por meio da inteligência artificial. E esse nome, inteligência artificial, nada mais é do que uma forma de você conseguir reproduzir escolhas humanas que não são objetivas e são, portanto, subjetivas por meio da inteligência de um computador. De forma que seja talvez até impossível entender se você está falando com um computador ou com uma pessoa, tal como num chatbot que você pode acessar aí basicamente de inúmeros sites de empresas de telefonia, de energia elétrica. E quando você está pedindo a segunda via da sua conta, às vezes você está pensando que está falando com uma pessoa, mas está falando com um computador, com um bot. E isso, então, influencia diretamente no trabalho do advogado. Porque o advogado tem quase que 100% do seu trabalho relacionado ao intelectual. Não é só, né, porque assim, já tem, o PJE já substitui basicamente toda aquela parte de carregar processo, o trabalho braçal já ficou para lá. E agora a gente está falando então do trabalho intelectual. Fazer petições, da mesma forma que computadores podem fazer matérias de jornal. Fazer petições que estejam compreendendo um conjunto de informações monstruoso que nenhuma cabeça conseguiria pensar. O que você acha de um computador pensar em todas as legislações ambientais? E temos hoje mais de 55 mil leis ambientais, por exemplo, vigentes em Minas Gerais. E aí, como que um advogado consegue pensar em todas essas leis ao mesmo tempo na hora de tomar uma decisão? Não é possível, o computador consegue. E aí vai para as leis tributárias, e isso vale para basicamente todo o conjunto de legislações. Pensar ao mesmo tempo sobre um conjunto monstruoso de dados e, mais, entender especificamente quais que são os decisórios ali de uma determinada vara. Ou seja, não é porque existe uma tese no STJ que você precisa aplicar isso aqui, porque às vezes o juiz singular que está decidindo o teu caso, ele está ignorando essa tese do STJ. E compreender os fluxos processuais, os fluxos decisórios, ao mesmo tempo que compreender o conjunto monstruoso de informações relacionadas a uma decisão, pode fazer com que você tenha sucesso. E isso, na verdade, é muito mais além do que o que eu estou falando. Porque eu não consigo nem traduzir num vídeo hoje toda a tecnologia disponível, porque existe muita tecnologia. O que eu estou querendo dizer para você é que se antes bastava ter uma máquina de escrever para você conseguir fazer uma petição no judiciário e hoje bastava você ter um Word com alguns 3, 4 modelinhos lá para você fazer uma boa petição, isso pode já não ser verdade no amanhã. Porque conhecer da tecnologia e saber as potencialidades é essencial para que você consiga ser uma pessoa atualizada.
Hoje, ninguém forma em direito na Universidade de Tel Aviv se não sabe programar. Mas a gente continua formando na Milton Campos sem saber programar, e isso é um erro. Isso é um erro muito grande das pessoas que acham que a tecnologia não vai ocupar o espaço desses profissionais. E vai. E se o profissional não se atualizar, ele vai ser engolido. Da mesma forma que um profissional que não sabe o Word hoje seria risível ao fazer uma entrevista, possivelmente um profissional que não entenda esses novos fluxos tecnológicos vai ser a pessoa de quem vão estar rindo daqui a 5 anos. E pensando num escritório que está presente há tantos anos, né, quase 100 anos de existência, a gente já passou por todas essas revoluções. E a gente já teve, possivelmente, no nosso histórico aqui, desde o primeiro doutor Ezequiel lá atrás, a gente ter tido, basicamente, a gente passou por todas essas etapas. Não havia o Word há 100 anos atrás, não havia o computador. E hoje vocês já estão utilizando muito mais tecnologia do que era usada há 5 anos atrás. Isso é exponencial. O maior erro das pessoas é achar que a tecnologia vai mudar muito fragmentadamente e muito devagar, como foi nos últimos 15 anos. Hoje, em menos de 24 meses, você consegue revolucionar basicamente toda a capacidade de processamento de um chip. Se há 5 anos atrás os computadores Apple tinham chips com 2 núcleos, hoje não existe nenhum computador Apple sendo vendido com menos de 11 núcleos de chip. Isso significa que a gente consegue ter um processamento de inteligência artificial que no meu computador de 2 anos, de meu computador de 1 ano atrás, quando a gente abriu o autômato, eu ficava cerca de 1 mês para rodar a base de dados dos CNPJs do Brasil na base de dados da Receita. Hoje eu rodo em 2 dias. E isso é muito simples, é um exemplo extremamente simples, mas que mostra que em menos de 20 meses a gente consegue ter uma monstruosidade de velocidade de processamento, em que algoritmos conseguem agir de forma sincronizada para atingir, por exemplo, inúmeras informações. Hoje, se vocês querem saber, por exemplo, todas as empresas de Minas Gerais que possuem o KNAI, por exemplo, de tecnologia da informação, a gente consegue saber em 15 minutos, numa base de dados de 27 milhões de cadastros. E isso, por fim, faz sentido ser compreendido para que você possa entender para onde nós estamos indo e qual é o seu lugar nesse mundo que nós estamos indo. Qual é o seu lugar nesse mundo que nós já estamos? E essa reflexão faz sentido para que você entenda o que é necessário. Eu não estou aqui dizendo para vocês todos saírem fazendo programação, porque isso é essencial. Não necessariamente, mas compreender as tecnologias é essencial. Compreender para onde está indo o caminho das coisas é essencial. Sem essa compreensão, você não vai escolher um lugar, porque não necessariamente você precisa saber programar, mas você precisa saber alguma das coisas das tecnologias. Você precisa saber usar bem os aplicativos que estão relacionados a isso. Você precisa saber quais são os aplicativos. Todos os dias tem listagens novas de aplicativos que podem ajudar os advogados. Será que vale a pena pesquisar no Google quais são os aplicativos que mais estão ajudando os advogados em Nova York hoje? E você, de repente, com essa informação, conseguir baixar algum aplicativo e se ajudar e ajudar o nosso escritório a atingir melhores resultados? No fim das contas, a minha reflexão que fica é para que você consiga entender que existe um mundo lá fora, em que pessoas estão buscando cada vez tecnologias muito avançadas e estão conseguindo resultados impressionantes. Você quer ficar dentro disso ou não? É isso. Um abraço.